Olá, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma live com a Tariana Rocha e comigo, Kátia Rodrigues, em que a gente está aí discutindo uma série de distúrbios mentais, transtornos, dificuldades psicoafetivas no cotidiano da vida prática de todos nós, né? E a partir de modelos, de exemplos do que acontecem, que são apresentados nos filmes, né? Então, vou colocar aqui já o nome do filme, que era Uma Vez um Sonho, né? Então, a filme, enquanto a Tari não entra, era uma vez. Oi, Tari, seja bem-vinda. Aguardando a entrada dela. Todo mundo que está entrando, sejam bem-vindos. Boa noite, Vivi. Oi, Tari, boa noite. Oi, Não tô pessoal, te tudo ouvindo. bem? Agora, Tá me ouvindo? agora sim. Um atrasinho apenas, mas tá indo. Boa noite, pessoal. Kátia, como é que você tá? Eu tô bem, graças a Deus. Tô tentando pôr aqui O o, nome, né? o nome da live. Básico. Ó, acho que eu Tudo bem, consegui fixar Laura? aqui. Tudo bem, Ana? Adriana, seja bem-vinda. Tatiane, Michele. Boa Boa noite, pessoal. noite. Gente, que filme é esse? Quem assistiu o filme, já falem aí. Rocco, Michele, quem que chegou a assistir o filme? Que filme impactante, né? Umas cenas aí que você pensa, meu Deus do céu, que instabilidade nessa família, que intenso, não é? E você sabe que muitos dos meus seguidores me indicaram esse filme. E aí, era lançamento na Netflix, uma atriz famosíssima, né? E muita gente. Oi, Alan, tudo bom? Renata, seja bem-vinda. Então, assim, muita gente comentando em roda de amigos, na família. Meu marido chegou para mim e falou assim: ó, você e a Tariana tem que fazer uma live sobre esse filme. Ele assistiu Adoro. antes de mim, eu não tinha assistido. Aí eu falei, né? Era uma vez um sonho, parece uma coisa assim meio romântica. Será que tem? Daí os seguidores também começaram a falar. E eu falei, não, vou ver esse filme. Daí nós conversamos lá no final de semana. Isso. Vamos fazer? Vamos fazer. Porque eu acho que ele traz realmente muitos episódios diferentes. Ele tem margem para muitas discussões. Nossa, muita coisa nessa dinâmica, né? E, bom, a gente vai entrando no enredo do filme, mas basicamente o filme mostra, né, três gerações que têm aí um histórico de abusos, de dependência química, e através das gerações a gente percebe que tem a busca de uma melhoria, né? Que tem estão tentando fazer melhor, digamos assim, na próxima geração, e tem muitos entraves, muitas coisas que estão fazendo com que qual é o nome do personagem principal? Eu assisti o filme inteiro, não peguei o nome É... dele. JD. JD. Isso. E ele tentando se desvincular daquele drama familiar, e o filme deixa claro como, quando a gente vem de uma família assim desestruturada, onde tem dependência química, onde tem questão de saúde mental, você fica sendo sugado de volta para aquele drama toda vez que você tenta dar aquela melhorada, né? Oh, a geração que vem vai ser melhor, pessoal. Mas aí aquela toxicidade, aquela disfunção na família te força a voltar, né? E, enfim, muita coisa aí para falar sobre esse Sabe o filme. que eu sinto como terapeuta, Tari? O que acontece? Eu sinto que a pessoa ela fica presa como um inseto que caiu na teia de aranha. Mesmo que a aranha esteja longe, mesmo que a aranha não vá vir te devorar agora, você está preso na teia. E aí você se mexe e às vezes as pessoas
quanto mais movimentos fazem, mais aprisionadas na teia elas estão. E eu não estou chamando de teia que aprisiona o sistema familiar, mas a toxicidade, né, intergeracional das famílias. É quando essa toxicidade ela se repete, quando nenhum membro da família faz um processo de despertar emocional. Porque o que é muito comum nas famílias desestruturadas são dois destinos para as crianças quando se tornam adultas. Repetir o mesmo modelo de toxicidade, seja com vícios, com transtornos de personalidade, com desequilíbrios mentais e emocionais, ou se tornar vítima recorrente, quando a pessoa se torna neurótica e aí ela começa a reviver aquela relação parental, né, com o pai ou com a mãe, nas suas outras relações, nas relações profissionais, nas relações amorosas, nas amizades e tal. Então, ela se torna uma vítima constante na vida. E não é que ela está se vitimizando, veja bem. Não, ela realmente está sendo alvo fácil para predadores, né? E aí, esse filme, eu acho que ele traz uma coisa muito legal, porque o personagem principal que conta a história, que é o JD, ele se ilumina, ele desperta, ele consegue sair desses dois destinos cruéis, que seja o da repetição da toxicidade ou da repetição neurótica de ser vítima da toxicidade. Ele consegue se desvencilhar disso. E é um sofrimento. Né? Gente, como foi difícil esse moço. E é uma história real. Eu adoro histórias reais. Adoro Eu não tinha me tocado que era uma história real até o final do filme. Aí eu vi lá as fotos, né, reais da família dele e tal. E eu achei até incrível a representação das atrizes. Foi muito igual às pessoas reais, né? Muito doido isso. Você falou um treco agora que a pessoa é fadada a repetir, né? Se ela não fizesse esse processo de despertar, ou então ela se torna vítima. Às vezes eu percebo aquela pessoa que está repetindo. Oi, Tari. Deu uma travadinha. Travou aí para vocês, galera? Fui eu que travei, não sei. Alô, alô? Pessoal, se vocês estão me ouvindo, travou aí? Agora foi. O que eu ia falar é que também tem aquela opção da pessoa decidir esse treco aí que tem na minha família, eu não quero, pois eu vou fazer o oposto. Só que às vezes o oposto não é o que é certo para ela. Né? E ela está ainda vivendo em resposta, né, ao drama familiar. Porque ela ainda está reagindo a ele. O objetivo dela ainda não é, tipo, achar o que é correto para ela, o que faz sentido para ela. Então, por exemplo, eu tenho clientes que têm uma dinâmica no tipo, a minha família queria isso para mim, eu decidi que eu não ia ser nada daquilo. Então, eu pensei o que era o oposto disso aqui para me vingar. E a pessoa foi lá e fez o oposto, mas não era aquilo também. Aí entrou numa carreira que não tinha nada a ver com ela, só para se vingar dos pais, enfim. Né? Tem isso também. A gente acha que está se libertando e não está. Ainda está reagindo àquele drama familiar. E às vezes, nessa reação, a gente não tem a consciência clara, a gente acaba até caindo. É porque é um labirinto a vida, né? Eu acho que a metáfora do labirinto é o viver de todos nós. A gente está buscando as nossas próprias saídas. Eu tive uma vez um paciente que vinha de uma história de uma família com muitos vícios, muitos comportamentos violentos, tóxicos, né? E ele era... Então, assim, a mãe tinha vivido num lar que tinha violência doméstica, o pai também tinha... E a mãe e o pai se reproduziram essa violência, né, no casamento deles. Então, o pai era alcoólatra, o pai batia nessa mãe, tinha uma série de violências verbais, físicas, morais dentro da casa.
E ele associou isso ao álcool. O problema é o álcool, Uhum. né? Só Uhum. o álcool. Então, quando eu crescer, eu nunca vou pôr uma gota de álcool na minha boca. E, de fato, ele nunca colocou. Em que situação que esse rapaz, que tinha na época cerca de 30, 32 anos, me procura? Num determinado momento da vida, ele cresce, ele de menino se torna homem e ele consegue pôr um limite no pai. Então, terminam as violências, meio ele ajuda a mãe a se separar do pai, então um vai para cada casa e tal. E aí esse moço, ele faz faculdade, encontra uma moça, namora e se casa. E tá tudo, né? Me libertei daquele violento. E aí ele me procura porque um dia, numa discussão com a esposa, ele vira e dá um murro na porta e arrebentou com a porta de madeira da casa. Né? Sabe, fez uma depressãozinha assim na porta, né? E aí, nesse dia, ele se enxergou possuído pelo pai violento, sem nunca ter posto uma gota de álcool na boca. Então, assim, muitas vezes a gente fala, o problema é esse, eu não vou repetir o problema. Mas o problema é mais profundo, ele tem raízes ocultas. Perfeito. E que a gente precisa mergulhar dentro de nós com muita coragem, com muita honestidade. Perfeito. Consciente dos nossos pontos cegos, né? Os pontos cegos, minha gente. Que só todos nós temos. Eu coloquei essa semana um post que eu achei muito bonitinho. Não foi criação minha, eu peguei na internet, não lembro nem de que página, mas tá lá a referência. E que era assim, uma rosa olhando para um cacto. E a rosa via a florzinha do cacto. E o cacto via o espinho da rosa. E aí dizia assim, cada um vê no outro aquilo que mais predomina nele. Então, muitas vezes, né, nesses problemas transgeracionais, aquilo que realmente me incomoda e é digno de incômodo, de críticas, né, no meu antepassado, pai, mãe, avô, avó, tia, tio, está reverberando em mim, está ecoando lá dentro de mim, porque eu preciso também curar essas sombras dentro de mim. E como é um negócio chocante você descobrir em você os mesmos traços que você viu nos seus pais. Você que achava que era tão consciente, que abominava. E você percebeu o outro lado, de como é aquele gatilho para você, de você ter aquela defesa, e você ter aquele controle na relação, ou de você ter aquela, sei lá, abrir mão do controle, ou seja lá o que for que é a sua defesa, né, para conseguir se relacionar. Gente, eu te falo que, assim, eu me reconheci em alguns comportamentos da minha mãe, não a parte de exploração do outro, mas muitas coisas. Depois de velha, eu fui sentindo alguns gatilhos dentro de mim, sabe? Entendendo algumas das minhas sombras. Então, é muito doido mesmo. A gente tem que ter essa coragem de dar essa... Eu preciso fazer uma correção. Você falou depois de velho? Ah, bom, né? Você é um broco. Coisas velhas, gente. Tem uma pergunta aqui, olha, que eu acho ótima. A gente podia começar por ela para daí entrar no filme. Da Michele Souza. A Michele está perguntando assim, é possível uma filha de mãe narcisista e pai autista desenvolver transtorno borderline? Olha, borderlines, estatisticamente, tem pais narcisistas. Né? Tem uma ligação direta, porque, afinal, narcisistas criam codependentes, criam borderlines, eles são especialistas em criar esses perfis de personalidade. A borderline tem um senso difuso de identidade, faz perfeito sentido se você tem que ser diferentes pessoas, dependendo do humor da sua mãe, do humor do seu pai. Faz sentido se você não recebe uma validação estável para o seu eu, ou ele nem é visto, né? Você tem que adotar diferentes papéis. Então, eu acho perfeitamente
perfeitamente possível que alguém, tendo uma mãe narcisista, vá ter traços borderline ou desenvolver mesmo um transtorno de personalidade. Tem uma ligação direta mesmo. Eu acho que é isso que é importante. Pode desenvolver qualquer um dos transtornos de personalidade, porque o transtorno narcisista, ele realmente desintegra a pessoa, né? Isso. Tem um cachorrinho que escapou e tá aqui agora na live com a gente, bem do meu ladinho, no meu pé. Oi, peludinho! Sempre tem um peludinho. E o pior é que o outro ali que não consegue escapar vai começar a gritar. Bom, mas enfim, seguimos a live. Se os gritos do cachorro, ele vai lá, chega ali, ó, do meu ladinho, me Segue vem. o baile, Mas gente. como o outro escapou do cercadinho, ó, dá pra ouvir, né? Eu ouvi um pouquinho, mas ela não tá. Não tá... Agora eu... vai lá. Vamos lá. Eu vou conversando com vocês e vou aqui tentando libertar o cachorro para ele ficar aqui na sala. Enquanto... Tá bom. Enquanto isso, assim ele não acha. Vou começar a comentar um negócio que a gente nota várias vezes no filme, já que mostra essa dinâmica intergeracional, que é como não existe dentro da família o hábito de impor limites saudáveis, onde cada pessoa possa se responsabilizar pelo que faz. Então, realmente, a gente vê que acaba sobrando para as crianças, em muitos momentos, salvar a família, né? Então, tem até cena no filme onde a mãe do JT, eles estão num carro e ele faz um comentário a respeito de que os amigos deles falam sobre ela tem aí um gatilho, né, de se sentir criticada, de entrar em contato com aquela vergonha, e aí fica um pouco confuso saber o que é resultante da dependência química, que já faz a pessoa ter traços narcisistas, e o que é resultante de um transtorno de personalidade, né, de traços narcisistas, traços borderline também. E aí a gente percebe que nesse gatilho de como assim estão falando mal de mim, ela dá aquela surtada e até dá uma ameaçada que ela pode bater com o carro e que eles podem morrer. Como uma punição por algo que o menino não tem nem, né, controle, os amigos dele fizeram comentário. Ela acha que ele tinha que impedir os amigos de comentar. Eu acho que essa foi a cena mais forte do filme inteiro. Para mim também. Foi a cena mais forte. E algumas pessoas, hoje, durante o dia, me escreveram no direct que se identificaram muito com a mãe do DJ. Bev, né? O nome dela. Isso. Muitas pessoas se identificaram. E é triste isso, porque quando a pessoa se identifica ali com aquela personagem que está completamente desequilibrada, a pessoa se sente a bandida da história. Então, as pessoas que vieram me procurar, elas vieram assim, Kátia, eu me sinto daquele jeito. Eu faço aquelas coisas, aquela cena que ela explode, grita, esbofeteia o menino, eu faço na minha casa. E depois eu me arrependo infinitamente. Uhum. E eu tô questionando, desde que eu assisti 2 vezes o filme para ver bem se era isso ou não. Uhum. Eu penso que talvez a Bev não tenha o transtorno de personalidade narcisista. Uhum. Eu penso que ela pode ter um transtorno bipolar ou um transtorno... a gente acabou de falar... Borderline? Borderline, de personalidade borderline. Eu achei bastante parecido. Eu achei que... E aí, sim, os traços narcisistas muito fortes. Porque Perfeito. O que é interessante a gente deixar claro aqui para quem nos segue. Os transtornos mentais, eles não são assim caixinhas, sabe? Eu estou com dor de garganta, a garganta está inflamada. É uma coisa sistêmica. Aliás, nem o corpo é assim tão caixinha, né? Está com dor de garganta, pode gerar uma inflamação no rim por conta da inflamação da garganta e por aí vai. É muito comum a gente ter comorbidade. Né? É muito comum uma pessoa que tem depressão desenvolver alcoolismo ou outra dependência química. Então, assim, as comorbidades são muito comuns.
na presença de transtornos de personalidade, porque são transtornos severos. E aí vai dando outros problemas. Eu acho que a Bev, ela sofria. Que ela tem um transtorno de personalidade, não tenho dúvidas. Mas ela tinha arrependimento em muitas cenas. A gente só não sabe se é genuíno ou se era falciane, né? Mas me deu a impressão de que era realmente um sentimento genuíno. E que ela... Porque, assim, ela era realmente autodestrutiva. O narcisista patológico não é autodestrutivo. É, E ela se exatamente, ela tem aquele negócio dos vícios, né? Então, ela tem a compulsão, ela tem aquele negócio de ter vários relacionamentos, que para muitos borderlines é um traço comum, ou vários parceiros sexuais. Ela tem, em alguns momentos, aí, ela se corta, parece, em alguns momentos. Ela tem a desregulação emocional, né? Que você falou, pode ser uma bipolaridade, pode ser borderline. E a gente, o que para mim também puxou mais para borderline, porque eu não vi ela ativamente tentando destruir o senso de eu do menino. Eu simplesmente vi ela muito desregulada. E quando a pessoa não tem esse domínio interno, ela acaba sendo narcisista. Porque as pessoas perto dela, né, acabam tendo que cuidar dela, porque ela não dá conta. Então, por isso, super, super justo que você lembrou da comorbidade e que quando a pessoa tem um transtorno de personalidade, às vezes ela vai acabar tendo esses traços narcisistas por causa do transtorno. Não vai sobrar energia mental aí para ela se relacionar de um jeito pacífico, né? Mas eu também puxei mais pro lado do borderline. E aí a dependência química, né? Você fica... Aí já fica misturado também. Como é que ela seria sem aquela dependência química? Depois, só pro final do filme, eles falam que ela tá sóbria há 6 anos, mas aí até aí a gente não viu o comportamento dela, a gente não sabe, né? Nesses 6 anos, Assim, ainda que sóbria, ela assim, é muito interessante, ela sempre vai ser alcoolista, né? Sim. Mesmo a pessoa estando sóbria, ela sempre vai ser dependente química. Ela precisa estar alerta sempre, porque é uma doença que a gente não descobriu ainda como é que se cura isso, né? Enquanto não tem cura definitiva. Agora, o filme é muito interessante porque, assim, ele é um filme que começa com o DJ... JT. Isso, D. O Didi, ele vai contar, ele vai na memória contar as férias que ele passava no interior dos Estados Unidos, numa família tradicional caipira americana, né? E tem um lance interessante, logo no começo, ele sofre uma violência. Ele é um menino muito tranquilo. E ele vai até o lago brincar. E naquela região, e isso faz muito parte, né, Tari, da cultura americana. Acho que você pode falar um pouco disso, uma vez que você viveu lá. Tem essa coisa da masculinidade também tóxica, da competição de quem é mais homem. Ixi, ainda mais entre adolescentes, meu Deus do céu, é assustador. Tem que cair no pau, na porrada, não sei o quê, enfim. Isso. E aí o menino tá de boas na lagoa e vem 3 caras mais velhos e quase afogam ele, né? É, assim, realmente muito triste o que acontece ali. E aí ele conta que ele se identifica, que ali ele passou um bom tempo da vida dele, que foi importante estar ali na presença da bisavó, da avó, né, do vô, junto com a mãe e com a irmã. Então, assim, ele vai contando essa história da família. E aí a cena de quando eles estão saindo de volta para casa, quando terminam as férias, a foto da família. E aí a família vai lá e senta, todo mundo tira uma foto da família reunida. E mostra a força dos laços familiares. Porque daí mostra a foto da geração anterior e da geração anterior, até da geração dos colonos que foram colonizar aquela região. Então é uma família norte-americana, tradicional, né, que está na América desde o fundamento da América, naquela mesma terra. Então, isso me dá uma noção de que, olha que enraizamento profundo
de vícios comportamentais, Exato. de cultura, de tradições, e que às vezes as pessoas nem refletem, elas só repetem o que está sendo feito pela família. Perfeito. E aí, então, ele pergunta para a avó por que eles são sempre os primeiros a sair e por que a avó foi embora tão cedo de casa. E aí a mãe diz, quando se engravida aqui, aos 13 anos, você tem que ir embora rapidinho. Então, assim, o filme dá uma pista. As coisas vêm de muito tempo atrás. Os problemas que esse filme vai falar não são da vida desse personagem principal. São problemas que ele herdou. Perfeito. Né? Perfeito. E aí ele volta para o momento presente, que ele é um adulto, tá cursando universidade, tem uma namorada, se está muito bem com a garota, e ele está fazendo um processo estressante de entrevistas de emprego, e no meio desse processo estressante, ele recebe o telefonema da irmã, dizendo que a mãe está internada com uma overdose de heroína. Então, ele larga tudo, onde ele está, nas entrevistas. Ele está em Nova York, né? Eu não me lembro agora. Sim. E aí, ele volta para Ohio, que é onde a mãe mora, e aí ele relembra esse movimento de voltar para a cidade da mãe, onde a irmã também mora, faz um movimento de lembrar de toda a história da vida dele. E aí, para resumir, a história da vida dele é a história de um garoto, filho de uma mulher desorganizada mentalmente, filho caçula. Esta mulher tem uma primeira filha e tem ele, o segundo filho. Não tem a presença de um companheiro, então nós não sabemos do pai dele, do pai da irmã, se é o mesmo pai. Essa mulher é uma mãe solo. Essa mulher tem diversos namorados, constantemente trocando de namorados. E ela tem, porque ele tem memórias de carinho, de amor, de cuidado com essa mãe, mas com o tempo essa mãe vai só piorando e ficando cada vez mais descompensada. Ele imediatamente põe a culpa na mãe. A mãe é uma descompensada. E aí, nessa viagem, ele vai descobrindo que a avó também era descompensada. Tem uma cena que também... Pois é! Gente, que virada no filme, né? E aí ele percebe que a avó botou fogo no vô. Assim, gente, a avó botou fogo no vô. E o vô chegava todo dia embriagado e batia em todo mundo. Ela trancava as filhas no armário. Então, aquela mãe ruim teve uma infância monstruosa. Pois é. E aí, olha só um negócio que eu achei muito realista. Quando ele está conversando com a irmã que diz, não, mas JT, a mãe não é assim à toa. Calma, ela também sofreu. Não fomos, né, só nós que sofremos. Aí ela conta para ele que a avó tacou fogo no marido que estava embriagado, não sei o quê. O que eu percebi aí que eu achei muito realista? Não se fala sobre as disfunções nessas famílias. Não se fala. Então, aquilo não é tratado. Os segredos ficam, muitas vezes, sem nunca serem abordados. E eu já vi inúmeras vezes as minhas clientes me trazerem casos do tipo, olha, minha mãe é muito descompensada emocionalmente, não sei o quê, mas a minha avó é amorosa, meus avós são muito, muito legais. E eu já fico tipo, não, calma. Né? Não é que eu vou falar obrigatoriamente que sua avó é um monstro, seu avô é um monstro, mas é muito difícil. Isso, gente, é muito difícil. Esses casos assim que uma pessoa, às vezes uma geração inteira, sua mãe e os irmãos, claramente tem transtorno de personalidade, mas não sei de onde que veio, porque o meu avô e minha avó eram tão amorosos e tinham tanta saúde mental, a gente fica meio assim, né? E às vezes eles podem ter sido mesmo pessoas amorosas ou até funcionais socialmente, mas com os transtornos ocultos, né? Isso. A gente
ali, que mora aí no seu condomínio, seu vizinho de bairro, gente boa, que te cumprimenta todos os dias na rua, que é agradável, que se você precisar te socorre, mas que sofre de transtornos e que na educação dos... Gente, é importante que a gente saiba, eu sou mãe, né? A gente não faz formação para ser mãe, entendeu? Não faz. Não tem nenhum tipo de prova de competência para você gerar um filho. Basta você biologicamente ovular e ter uma relação sexual com um homem que é fértil e que ejacule. Basta isso, pronto. Você engravidou e você... Olha aqui, menino. Quis participar. Quis participar. Depois eu mostro eles dois para você. Oh, então, assim, Vem cá, primo. Vem cá que eu vou morder. Gente, a gente vai conhecer o peludinho da Kátia. Sempre eu mostro meus gatos. Será que a gente vai conhecer um cachorrinho aí? Ele correu pra lá, eles estão brincando, eles são bebês ainda, né? Tem 3 meses, eles estão brincando de guerra. Estão brincando. Haja energia. Estão correndo pela casa toda. Bom, desculpa, gente, interromper. Então, e aí a gente não tem, né, assim, basta, sei lá. E muitas pessoas, homens e mulheres, têm bebês instintivamente, apenas pelo instinto sexual de ir lá e... Assim, dá tesão, você transa sem pensar em nada, engravida, aquela criança nasce. Há muitas pessoas que vão lá, mesmo que tenha feito de forma bastante desplanejada, inconsequente, mas tem uma estrutura, tem um fundamento, um tecido interior que acolhe isso e consegue, né? Todos os pais e mães têm defeitos, isso é importante a gente falar, porque são humanos como eu, como qualquer um. Então, assim, eu acho que depois que eu fui mãe, eu até humanizei mais a minha mãe e meu pai, eu consegui olhar para eles como pessoas, né? Então, isso acontece. Agora, quando a gente fala de uma questão de transtorno de personalidade, é uma patologia muito grave. E aí, isso desconstrói o eu daquela criancinha que está ali, crescendo naquele circo, vamos combinar. Né? E aquilo vai ser o padrão de normalidade para aquela criança. E eu acho que a gente... Perdão, vai ali, continua. É umas empolgações, vai lá. Não, esse é o maior problema, né? Porque daí a pessoa acha, aquilo é o normal. Se aquilo é o normal, é o padrão, eu vou repetir aquilo, ou eu vou aceitar que outras pessoas façam aquele tipo de abuso comigo. Então, isso é muito grave. E como você falou uma palavra maravilhosa, segredo. Existem muitas famílias com segredos. Né? E aí a geração que está ali crescendo, como é o caso do nosso personagem aqui principal, olha e fala, isso aqui é disfuncional, isso aqui está errado. Mas não consegue ver o segredo que provocou aquela disfunção. E aqui a questão não é achar culpado, isso, tá? E nem vítima, mas é entender os processos para poder consertá-los, para poder desfazê-los, para poder dar um break, que é o que ele faz no final do filme. Eu não vou continuar reproduzindo isso. Então, isso é muito bacana. Você queria falar? Eu esqueci que eu ia falar, mas agora já me empolguei em outra coisa que... Desculpa, interessante. Amiga. Não. Tem tantas ideias que eu sempre penso em 10 coisas para falar e alguma delas é falada, mas é isso. Ou quer dizer que o papo tá bom. Mas o que eu pensei, na verdade, é que várias coisas que você falou. Primeiro que aquela família vem repetindo aqueles padrões há muito tempo e que não se tinha consciência. Você vê claramente que até a geração da mãe não tinha um pingo de noção de saúde mental. Né? Todos os problemas da família, quando envolvia a polícia ou envolvia a autoridade... Eu olhei para lá, porque eles pegaram um papel aqui, eu estava vendo se não era documento. Importante. A gente percebe que quando dá os perrengues com as autoridades, a família meio que encobre. A criança fala, não, minha mãe não me bateu. Não, minha mãe não me ameaçou de morte. E isso é meio que não, é totalmente pressionado. Né? Existe essa expectativa de, como nós somos família, nós temos esse laço forte,
a gente vai se defender, mas no fundo o que está acontecendo é que a criança está sendo responsabilizada por salvar a família. E isso é feito de uma forma muito direta mesmo, né? A avó, claro, ela viu que a filha dela não teve uma estrutura emocional, né, para se dar bem na vida. Aquilo fica como uma ferida para ela e ela coloca em cima do menino uma responsabilidade, né? Poxa, legal por um lado, vai mudar aí a dinâmica, mas a avó é totalmente abusiva também no tratar dela, né? Apesar dela dar algumas coisas para ele, ela é abusiva e também descompensada no tratar dela com ele. E aí, o que eu fiquei prestando atenção? Como você falou, por causa dos segredos, que o objetivo não é apontar culpados nem nada, mas quando a pessoa não simboliza o que aconteceu, ela não consegue processar, ela não consegue transformar aquilo em outra coisa. E às vezes, o que acontece nas gerações que eu percebo muito nas minhas clientes? Eu fiquei muito impressionada quando eu comecei a trabalhar com pessoas vindas de famílias tóxicas, porque uma grande porcentagem delas moravam fora do Brasil. E eu fiquei pensando, não é que esse povo tem família rica nem nada disso, não. É que o povo pica mula mesmo. E no filme, no movimento natural da pessoa querer mudar um padrão intergeracional aí, mas ela não está conseguindo simbolizar o que é o segredo de família, ela vai. E ela vai para outra cidade, e foi o que o JT fez. Ele, num movimento muito natural, lá ele quer saber, alguma coisa está errada aqui, eu vou para Nova York, né? E aí você falou do despertar dele, que ele acaba, sim, se identificando com o papel de salvador da mãe, né? O salvador aí da família, ele é o macho da casa, toda vez que tem um problema, A ele vem avó para... passa esse bastão para ele. Tem uma cena em que a avó diz, ele briga com a avó e fala, por que você está fazendo isso por mim? Porque eu não sou eterna, eu vou morrer. E quando eu morrer, quem que vai cuidar dessa família? E o moleque tinha 12 anos quando ela fala isso para ele. De uma forma muito literal, isso foi Peso, colocado para ele. é um bastão muito pesado para o moleque carregar. Com certeza. Quem vai cuidar disso aqui é você. E ele assume aquilo. Você vê que ele assume aquilo. Aquilo vira a identidade dele. Do nada, ele para de ficar só jogando videogame. Ele começa a limpar a casa, tira o saco de lixo, lava a louça, porque ele assumiu o papel. Ele se identificou com aquele papel. E aí tem um despertar. Quando ele, poxa, tá no meio da entrevista de empregos em Nova York, cara, depois de todo aquele estudo, conseguiu ir para uma excelente universidade, de repente vai conseguir um emprego e tal, tem que ir lá, né, salvar a mãe por causa da overdose, e quando ele tá querendo voltar, a mãe pede para ele, depois que ela tenta usar a heroína de novo, a mãe pede para ele, não, fique aqui. Aí você vê a cara de angústia dele, tipo, caramba, mas eu tenho que voltar para Nova York, porque daqui a pouco eu tenho uma entrevista, essa é minha vida. E ele sendo sugado de volta para o drama da família. E aí ele tem aqueles flashbacks da vida dele tentando salvar e ela voltando a usar, ele tentando salvar e ela voltando a usar, aquela coisa repetitiva. E ele olha para ela e fala, eu quero que você seja feliz, eu vou te ajudar no que eu puder, mas eu não posso ficar. Porque eu não tô salvando ninguém aqui. Cara, quando ele falou aquilo, eu pensei, nossa, ele conseguiu virar uma chave muito importante aí. Tem um raciocínio que ele faz nessa hora, esse discurso é lindo, né? É maravilhoso esse discurso. Ele fala, e para eu não vou ajudar ninguém ficando aqui. Isso. Até para ajudar você, eu preciso ir embora. Perfeito. E tem a cena que a mãe, ela sempre se deitava quando ela se arrependia das coisas que ela fazia, ela se deitava de costas, ela punha a mão para trás e ficava com a mãozinha assim para... Desde que ele é pequeno. Pode parar. Desde que ele é pequeno, né? E aí ele olha aquela mãozinha, né? Ele tá condicionado a dar a mão para aquela mãozinha. E aí ele fala, não, eu não vou mais. Né? Ele decide ali viver a vida dele. Lidar com o que é meu e o que é do outro. O que você traz, as escolhas que você faz são suas. E eu vou fazer as minhas. Se eu ficar aqui de mão dada com você, mãe, eu não vou romper com esse padrão familiar.
daqui a pouco eu também vou ser o próximo a estar aí emaranhado nos vícios, na violência familiar e etc. Né? Então, assim, eu acho que esse filme, diferente de muitos que a gente discutiu aqui, ele traz essa característica positiva. Sim. Ele traz esse despertar de consciência do rapaz, em que ele diz assim, olha, é possível eu cuidar dela, eu ajudá-la, eu amá-la, até eu me responsabilizar por ela, mas só depois que eu cuidar de mim. Né? Ela é adulta e por mais que ela esteja doente, ela faz as escolhas de não se cuidar, de não se tratar. E assim, Então, ele tinha estruturado... Exatamente, ele tinha estruturado com a irmã, que eles iam revezar lá, né, vendo ela e tal. Então tinha aí um plano, mas ia ter um período aí de tempo que ele não ia estar com ela. Então ele fala, a minha irmã tá vindo, eu realmente espero que você espere ela. Passou para ela a responsabilidade de ser cuidada realmente ou não. Ótimo, né? Foi isso mesmo. É isso que ele fez. E aí, assim, essa coisa tão difícil e tão linda que ele fez ao mesmo tempo, de sacar que ou você morre junto, né? E que você não está matando a pessoa quando você cuida de si. Que não é isso que está acontecendo, né? Porque é essa interpretação que a gente tem. Se eu não estou lá cuidando dele do jeito que eu sempre, né, fui treinado a fazer, então eu sou responsável. Que estou matando. Isso, eu que estou matando, e não é isso. Na verdade, não é isso que está acontecendo. E essa compreensão de que, caramba, ou eu morro junto, ou eu me retiro para eu viver a minha vida. Porque eu não posso salvar. Eu não posso, como você falou, posso cuidar, posso isso, posso me estruturar desse jeito, daquele outro. Até amar. Às vezes, distância é necessária para você conseguir amar alguém. Exatamente. Né? E mas eu não vou morrer junto. Nessa hora, ele está libertando toda a hereditariedade dele, que é a hereditariedade dessa família, desses vícios todos. Quando ele põe esse limite, ele liberta todos os filhos que ele possa vir a ter na vida disso aí. Porque ele rompe com esse padrão. Ele fala, eu não participo mais desse padrão doentio. Tem uma coisa, Tari, que eu acho que vale a pena lembrar aqui. Naquela cena, que eu acho que foi uma das mais fortes do filme, a mãe está com ele, depois de ter feito, vamos dizer assim, uma cagada. Ela já tinha magoado ele. E aí ela diz, então vamos lá comprar uns cartões para você. Chega lá na figurinha, alguma coisa assim. Ela rouba os cartões. Então, já assim, um péssimo exemplo, um péssimo modelo. E ele tá de bobeira e ele fala aquilo que você já comentou, né? Ah, os meninos disseram que te pegariam, porque você pega todo mundo, alguma coisa assim. E ela fica muito brava. Me parece que é verdade o que ele fala, o que os meninos também falam. Mas ela fica muito brava. Ela estapeia o filho, ela ameaça de morte. E assim, fica completamente maluca. Ele consegue fugir do carro e pede ajuda para alguém desconhecido na rua. Pelo amor de Deus, me ajuda, minha mãe está tentando me matar. A pessoa ajuda e chama a polícia, e a polícia aparece em poucos minutos e tal. E ele liga, antes de ligar para a polícia, ele liga para a avó. Minha mãe está tentando. Então, de novo, eu não posso chamar a polícia para me proteger. Isso tem que ficar dentro da família. Exatamente. Ninguém é vergonha os outros de fora, né? A gente tem que resolver isso aqui dentro do quintal. Só que às vezes não resolve. Só encobre. E quando o policial chega, tem uma frase que eu acho que muitas pessoas vão se identificar. O menino é ameaçado de morte pela mãe. O menino é estapeado. Ele é humilhado, xingado pela mãe. A mãe o persegue. E o guarda chega e fala, o que ela fez? Você precisa me dizer. E ele não fala. E aí o policial diz, olha, para a gente ajudar a sua mãe, você precisa dizer
o que ela fez. Há coisas que acontecem na sua casa que te parecem muito normais, porque acontecem Nossa, todo que dia. frase, é verdade. Eu fiquei assim, que cara consciente, meu Deus. Né? São coisas que acontecem todo dia na sua casa, então te parecem normais, mas eu quero te dizer, não são normais. Então, e aí eu penso na forma como as crianças são educadas e criadas no Brasil, em que o país acha que um tapinha não dói. Foi feita uma música uns 15 anos atrás falando isso. Um tapinha não dói. Aí depois, um tapa na bunda não tira pedaço de ninguém. Eu apanhei a vida inteira e sobrevivi. Mas quem diz que a gente tem que sobreviver aos pais? A gente tem que ser formado, amado, educado pelos pais. Eu me pergunto o que é esse sobreviver também que as pessoas tanto falam. Né? Né? Tá aí de problema também, né? Porque você vê, a mãe dele também sobreviveu aos pais dela. Ao pai com vício, a mãe violenta, etc. E ficou desse jeito. Né? Sobreviver não é também sinal de saúde, gente. É sinal de equilíbrio. E aí alguém tá aqui, a Nanda tá até perguntando, ele não falou por quê? Medo, culpa, amor? Eu acho que é uma mistura de tudo. Exatamente o que eu ia falar. Na hora que ele ia falar, a avó chegou, a avó só olhava, né? E na hora em que o policial teve que soltar a mãe porque não tinha queixa, o avô, que eu acho que foi a única fala do avô no filme inteiro, o avô chega para ele e reforça, e diz assim, desculpem, só para ele parar de latir. Então, o avô diz assim, parabéns, muito bem, você fez muito bem de chamar a família e não chamar a polícia, porque quem chamou a polícia foi a pessoa que estava ali protegendo ele. Então, assim, essas cenas vão costurando, né, esse... Um pouquinho, tá tendo uma guerra. Gente, ele quer de qualquer jeito se apresentar, quer fazer parte da live. Ah, meu Deus do céu! Esse é um mais bebezinho? bravinho. Oi? Esse é um bebê? Ele tem 3 meses. 6 meses, gente? 3 meses. O irmão dele também tem 3 meses. Mas esse gente, olha as mandalas da pessoa maravilhosa. Um cachorro de rua, olha só. Ai, meu Deus. Esse é aquele cachorro que fica babando? Fica babando o tempo inteiro, é desses? Mas, por enquanto eles não estão babando, estão só correndo aqui pela casa, vamos ver o que vai ser. Bom, mas então, gente, agora vocês conheceram os meus encrenquinhos aqui que estão brigando, vamos continuar a live. Então, e eu penso assim que nesse tecer todo do filme, né, vai mostrando muitas e muitas cenas. Então, acontece um episódio que eu acho importante a gente lembrar. Chegou um momento em que a mãe se corta, tenta suicídio, a mãe tá realmente muito mal. Ela é enfermeira, ela começa a usar drogas analgésicas no hospital e ela vai ficando cada vez pior, né? Então ela usa o analgésico do paciente, depois anestésico, depois ela vai para drogas, né? Que não são lícitas, que são ilícitas. E por que a pessoa começa a usar analgésico, gente? Ela começa a usar esses analgésicos porque ela não aguenta a dor na alma. Dói tudo. Dói o corpo e a alma. E aí ela quer apagar. Ela quer sair dessa realidade. Só que e é constante. E aí a pessoa não consegue achar alívio. Ela não consegue achar alívio. A experiência emocional que ela tem da existência dela é muito pesada para ela mesma. Ela não consegue, ela não sabe achar alívio daí. Então é óbvio que ela vai se aliviar. Como ela enlouquece naturalmente, ela deve ter ali um selfie que de alguma forma está segurando o tranco, porque senão ela podia cindir com a realidade e já ficar louca de uma vez. Aí ela se droga para ficar louca. Porque ela não quer enxergar e ter consciência da realidade, de tão dura que é. E assim, as coisas vão acontecendo, esse avô morre. Esse avô que engravidou a menina de 13 anos, fugiu da cidade, bebia, batia na mulher, mulher tocou fogo nele, mas que agora era bonzinho, ele é separado dela. Ele mora na casa da frente, porque eles brigavam muito.
E aí um dia ele morre sozinho lá, né? E o DJ... eu não consigo falar o nome dele. Repete O para mim, por JT. favor. O JT. JD, isso. O JD, ele vai lá e ele tenta salvar o avô, não consegue. E depois da morte desse avô, a mãe não elabora esse luto e começa a cair nas drogas, muito violentamente. Muito bem lembrado. O filho começa a escolher o JD, agora acho que eu acertei, ele começa a se envolver com os tranqueiras do bairro, com aquela turma que bebe, que fuma, porque a mãe resolve casar com o chefe dela, vai para casa do cara, leva o menino, o filho do cara usa drogas, ele começa a usar com o filho do cara, enfim, desintegra tudo. Então, assim, essa família que já era por um fio, não fica mais sustentada por nada. E ele começa a fazer vadiagem, vandalismo, uso de drogas. E aí foi um ponto que alguém aqui na live escreveu, e eu não lembro o nome da pessoa, mas ela falou: a irmã se sentia responsável por ele. Uhum. Então, essa coisa de responsabilizar a criança. Uhum. A irmã era responsável por ele, e aí ele fica responsável pela mãe. E, gente, quem se responsabiliza por si? E aí a avó tem um piripaque um dia desses, vai para o hospital, não sei o quê. A irmã dele, né, ele vai lá conversar com a avó e fala: o que eu faço com ele? Porque ele é minha responsabilidade, eu não estou cuidando dele. Não é sua responsabilidade. E aí ela fala: então ele é responsabilidade de quem? E aí essa cena eu acho que também foi um ponto de virada. Porque essa avó, que também só fez merda a vida toda, que trabalhou arduamente para esconder os problemas da filha, da família, ela vira e entra na casa da filha, toma o neto e fala: agora eu vou cuidar dele. E do jeito bruto e tóxico dela, que é o que ela tem, mas com amor, ela passa a cuidar do neto. E ele fala no final do filme, ele fala isso: a minha avó foi muito importante para mim. Porque foi esse o momento em que ele deixa de repetir o destino que a mãe dele deu para ele e passa a construir uma identidade que possa ser verdadeira para ele. E o despertar da avó, né? Porque eu sabe o que eu fiquei interpretando também? Eu fiquei pensando, cara, como você bem falou, a avó fez todo aquele esforço lá para esconder os segredos, não sei o quê. Com certeza tem uma dose de culpa aí. E a pessoa esconde também por causa da culpa dela de participação, né? De ela não ter conseguido fazer diferente. Enfim, você não consegue também julgar sua mente daquela época com a mente de hoje. Mas em algum momento ela tem uma sacada aqui. Caraca, se esse menino ficar com a mãe dele, vai dar muito ruim, porque já tá insustentável. E ela tem um despertar. Ela fala lá com a filha: se você não se ajeitar, alguém vai ter que fazer alguma coisa. E a filha: quem? Você? O que você vai fazer? E a avó não consegue responder naquele momento. Mas ela vai elaborando a resposta dentro dela. E ela vai lá e ela tira o menino. Sim, toda bruta, abusiva pra caramba do jeito que ela fala com ele. Enfim, aquilo que né, ela conhece e tal. Mas aí também, olha como as coisas não são pretas e brancas. Olha como é doido isso. A mãe, a Bev, quando morre o pai dela, quando morre o avô, né, mesmo ele sendo alcoólatra, espancava a mãe, não sei o quê, de alguma forma ele dava uma estrutura emocional para ela. E isso acontece muito com essas personalidades, né, que tem essas pessoas que têm um ego ainda frágil, não muito bem desenvolvido. Tem alguém aí que tá meio que segurando um pouquinho de saúde mental para aquela pessoa. Às vezes é um avô, às vezes é um marido. É alguma coisa. E quando a pessoa vai embora... Pouco, gente... mas era alguém, né? Exatamente. E esse alguém já era a estrutura que a pessoa tinha. Então, ao mesmo tempo que tem os algozes na história, por louco que seja, aí dentro ainda tinha um pouco de apoio de um jeito assim, ou assado. É isso que é muito doido, sabe? Não é preto e branco. Não é preto e branco. Porque a avó toda abusiva salvou ele de um abuso maior. De um abuso o pessoal está perguntando aqui: a avó era narcisista? Eu não acredito. Eu acho que esse filme
não fala de narcisismo. Gente, não existe só narcisismo no mundo. Existem muitas patologias, né? Eu acho que não tem nenhum quadro clássico nesse filme de narcisismo. Tem fortes traços narcisistas em outros transtornos, tão graves ou piores, né? Então, o menino apresenta um transtorno de ansiedade muitas vezes no filme, né? A avó, ela apresenta um monte de... Ela é tóxica pra caramba, né? Então, não dá pra gente fechar um diagnóstico vendo o filme com tantas informações, mas eu penso que a avó tivesse também um transtorno de personalidade, não tão grave quanto a Bev, mas ela também era transtornada. Né? Mas não vejo que ela era narcisista. A Paula está dizendo, ela era abusiva, extremamente, muito abusiva. Mas não vejo narcisista. Eu também não vejo. Narcisismo não consegue reconhecer o erro dele. E ela reconhece. Teve uma hora que ela vai lá e fala, eu vou salvar esse menino porque eu fiz a cagada até agora. Então, assim, até a mãe... Eu ia falar que até a mãe, no final, quando o menino finalmente fala pra ela, olha, se eu ficar aqui, eu não vou salvar você. A resposta dela é só fazer assim. Eu acho pouco provável que uma mãe narcisista, naquele momento, ia só falar, putz, eu super entendo, meu filho, né? Não, ela ia fazer um espetáculo, entendeu? Fogo de artifício. Você é ingrato, porque eu te dei a... Então, eu não vejo quadros de narcisismo patológico. Isso não deu um ring light aqui. Aí, então assim, todos esses transtornos, gente, seja de borderline, bonitão, de transtorno de personalidade narcisista, todos eles geram sequelas nas pessoas. O que o filme mostra que eu acho genial? Gerar sequela não é uma pena de morte, uma pena perpétua. Gerar sequela significa que você ainda assim pode se desvencilhar de todos esses sofrimentos e construir o seu destino. No finalzinho do filme, ele faz um discurso em que é meio que perguntado se ele ama essa família, que é totalmente doida. E ele fala sim. E que ainda com todos esses defeitos, essa família levou ele a ser quem ele é. E que isso era bom. Será que meus cachorros vão deixar pra minha live? Eles têm muitas opiniões, gente. São vocíferos hoje. Eles estão integrados e participativos. Né? Enfim, então, eu acho isso. Esse final foi muito bacana. Eu acho que... Vamos observar as mandalas, pessoal. Momento mandala. Eu vou segurar um aqui no meu colo e o outro fica no chão, assim eles não brigam. Pronto. Ai, mães. Vamos lidar com as necessidades. Então, eu pus as crianças para dentro, mas os cachorros eu esqueci. Então, enfim. Então, eu acho que esse final foi muito bom, porque mostra assim, ó, essa família era desestruturada, tem muitas patologias sérias, né? A gente descreveu algumas aqui. Muita toxicidade, muitos vícios, muitos abusos, e isso gerou sequelas de geração para geração. Mas quando um elemento decide se libertar, é possível romper com todos esses dramas intergeracionais. Acho que é esse o desfecho. Você pode construir a sua vida. Você pode se desvincular do drama, do trauma, dos problemas, porque são reais. Né? Você pode se desvincular isso sem deixar a sua essência, sem deixar de ser você. Né? Então, eu acho que, sim, procurem ajuda, muitas vezes medicamentosa. O personagem principal, diferente da mãe dele, ele
tem uma estrutura emocional melhor do que a mãe teve, né? Talvez tenha sido pior para ela ver a mãe dela botar fogo no pai dele do que para o menino ver a mãe tentar tirar a própria vida, sei lá. Né? Então, a gente tem aí uma série de circunstâncias que são diferentes de uma geração para outra. Essa mãe também deu a força para que ele estudasse. Você fica quieto aí embaixo. Essa mãe deu estrutura para que esse menino estudasse, para que esse menino crescesse. E tem uma coisa aí também, quando a pessoa, como você falou, uma pessoa decide romper com isso, para todo mundo que pensa, puxa, mas tá tarde demais, e o tempo perdido, e tudo que já foi, não é? Na verdade, a gente percebe que quando a pessoa decide romper com isso, a história dela vira um combustível para a transformação dela. Então, o que ele falou? A minha família é desse jeito, não é perfeita, não sei o quê, mas me ajudaram a ser quem eu sou. Porque até aquele momento lá de eu vou me identificar com o papel de salvador, vou fazer tudo certo, não sei o quê, acabou dando para ele uma estrutura e uma direção, né? Então, que doideira, que você consegue reinterpretar o que te acontece dentro da família tóxica com essa decisão. Com essa decisão. Eu acho o que é importante para as pessoas que estão em qualquer um desses personagens, identificadas com a avó tóxica, muito bruta, identificada com a Bev, que é dependente química, seja você dependente químico em remédios, ou dependente químico em álcool, ou dependente químico em drogas ilícitas. Você que está identificado com uma pessoa que tem um transtorno borderline, ou um transtorno depressivo maior, ou um transtorno bipolar. Porque as pessoas todas falaram isso esses dias. Nossa, eu me identifiquei, mas não foi com o garoto que superou, foi com os outros personagens. O filme vem trazer esse apontamento. Dá para superar. Você precisa... Coloca o pet pra gente ver aqui. Eles são mais populares do que a gente, amiga. É sempre assim. É um chip, são 2 chips. Então assim, o que o... Deixa eu pôr ele pro chão, quer pular. O que o filme vem apontar? Olha, é possível. Cuide de você, sabe? Se a Bev tivesse tido terapias, tratamentos, talvez ela pudesse reconstruir aquele ego lá atrás, quando ela era adolescente, quando ela era mais jovem. Ainda é tempo, tanto é tempo que o filme mostra que ela também deixou o comportamento do vício, estava limpa por 6 anos. Então, assim, o filme vem mostrar essa virada de mesa, que a doença mental existe, os transtornos mentais de personalidade existem. Existem em todas as famílias elementos tóxicos, abusivos, né, que se repetem neuroticamente, geração após geração, mas se você tem um despertar de consciência, não é fácil, mas é possível virar esse jogo. Inclusive fazer dessas experiências, como você disse, Tari, combustível de transformação. E vira mesmo. Catona, eu só queria mencionar para você a hora, porque eu sei que você tem... Já são 10h12 aqui, aí tipo, eu sei que você tem seus compromissos, suas coisas, né? Para o pessoal aqui também não... Só a gente fica 2 horas, já viu? Obrigada, Tari, porque eu tô tão mergulhada na live que eu não vi o horário, amiga. Então, eu fui ver, eu pensei que a gente vai ficar 2 horas, vamos parar com isso. Mas a paciente que eu ainda vou atender hoje está aqui na live. Ai, que bom! E aí, paciente? É porque a live tá boa. Eu acho que é isso, né, Tari, que também a gente veio falar, né? É isso. Chegamos senão dá para continuar, mas bora encerrar, porque senão a gente sempre continua mais, né? E eu acho que isso está sendo muito bom, porque a gente pode ir vendo mais filmes e discutindo, sabe, na prática da vida, como ir transformando, identificando, né? E transformando aí as nossas... Vocês viram que eles estão derrubando tudo aqui, né? Transformando as nossas condições para melhor. Porque eu acho que o objetivo de todos nós aqui não é julgar, não é condenar, mas é que cada um de nós possamos ser mais libertos, mais autênticos e mais felizes no dia a dia, sendo melhor do que a gente foi ontem. Né? Acho que já basta, né? Já basta, né? Tá ótimo. Perfeito. Então é isso, né?
Vamos nessa, amiga? Bora Então, lá, pessoal. pessoal, um Muito beijo obrigado. para vocês. A gente se vê semana que vem e continuamos nas nossas. Bem sugestões de filmes. Está sendo muito boa a Isso, sugestão, isso. tá bom? Boa Um sessão, meu beijão. amor. Boa sessão, cliente da Kátia. Tchau, Otário, querida. Fique com Deus. Tchau, tchau.